a situação brasileira é das mais delicadas que existem caso haja um conflito sério, em grande proporção, e que atinja a América do Sul. O Brasil é simplesmente o país mais rico da América Latina, ele é o maior país, ele é um país único em termos de recursos naturais, e, portanto, é um país extremamente estratégico, uma matriz energética, sabe, potente, pujante. E, no entanto, a nossa defesa está sucateada. Em meio a um mundo tenso, com conflitos bélicos, com todos esses pontos de conflitos que eu estou levantando para vocês. Pensem o quão delicada é a nossa situação. Paulo Calixto pergunta, quem discutiu e escreveu essa parte, professor? Técnicos. Todas as partes do livro amarelo foram escritas por técnicos. No caso da parte de defesa, militares, pessoas das Forças Armadas, gente que conhece o assunto, gente da área de segurança, foram essas pessoas que escreveram defesa. Tem planos para a Vibraz? Então, eu acho que a Vibraz deveria ser recomprada, né? Querem vender por conta de uma dívida mínima. O Brasil é o único herdeiro legítimo do Império Romano? Não, claro que não, Daniel. Isso aí é viagem de nacionalista. O único herdeiro. O livro amarelo vai propor um novo sistema democrático partidário. Nós vamos propor alguma coisa na área de reforma política, mas eu ainda não sei o que. Tem uma muito boa aqui, do Araújo, falou assim: como o Brasil pode restabelecer sua autoridade e protagonismo regional sem depender de interferências externas, mas conciliando seus interesses internos e externos de forma soberana? Bom, vamos lá. A ideia é a seguinte. A primeira proposta que a gente tem na área de defesa é a nova BID. O que é essa BID? A BID é a Base Industrial de Defesa. Todo país tem uma base industrial de defesa e a nossa está bastante defasada. Para vocês terem uma ideia, olha aqui o que fala o livro. Para que o leitor tenha ideia da profundidade de nossa recessão, daremos apenas um dado histórico que já foi explorado no fascículo anterior. O Brasil chegou a ser o quinto maior exportador mundial da indústria bélica, principalmente entre os anos 70 e 80 do século XX. Você sabia disso? O quinto maior exportador mundial de indústria bélica foi o Brasil. Assim, é uma posição notável. Contudo, a partir da década de 90... por isso que eu falei de Fernando Henrique Cardoso, nosso investimento caiu no setor de defesa, o que resultou em uma defasagem tecnológica e estrutural significativa. Hoje, o país figura na 24ª posição no ranking da indústria de defesa mundial. Foi essa a queda. Quinto maior exportador e 24º na indústria de defesa mundial. Hoje. Essa situação é particularmente inquietante em nosso contexto político global. O atual panorama mundial não atendeu às expectativas do fim da Guerra Fria, quando alguns analistas projetavam a construção de um hegemon unipolar capaz de pacificar o mundo. Que é isso que eu estou falando. Não há mais isto. Esta ordem está caindo. Portanto, nós temos que fazer uma nova indústria de defesa. Para isso, faz-se necessário, portanto, que o Estado tenha uma política de defesa nacional alinhada com a pesquisa em ciência, tecnologia e estratégia política externa. Quais são os objetivos da nova BID? Promover o país com quantidade necessária de armamentos e munições, criar soluções inovadoras com domínio tecnológico próprio, operar na produção tecnológica frente à guerra cibernética e ampliar a capacidade de robotização e automatização da defesa nacional. Para isso, nós vamos fazer o quê? Olha o que está sendo proposto aqui. Peço muita atenção para todos vocês nas propostas específicas do livro. Primeiro, nós vamos criar, o MBL vai criar, se isso aqui passar e virar proposta oficial, nós vamos criar um órgão de Estado subordinado ao Ministério da Defesa, que se dedique somente a desenvolvimento, logística e sustentação da base industrial de defesa. 2, nós vamos criar um programa no Brasil, inspirado no Make in India, da Índia, evidentemente, para tornar o país autossustentável em equipamentos bélicos convencionais e cibernéticos. Ou seja, nós vamos ter que criar uma matriz industrial. E aí eu respondo a sua pergunta. O que fazer para nós termos soberania? Isso aqui. Nós temos que criar uma matriz industrial para tornar o nosso país autossustentável em equipamentos bélicos convencionais e cibernéticos. O que quer dizer isso? Os equipamentos convencionais, tanques, armamentos, né, lançadores, aviões, nós temos que ser autossustentáveis nisso.
a gente tem que conseguir produzir esses equipamentos no Brasil. As peças daqui, tecnologia daqui, conhecimento daqui e produção daqui. Para caso haja um conflito bélico, a gente tenha os materiais de defesa. Eu não sei se vocês sabem, mas muita coisa que a gente produz no Brasil depende de componentes que são produzidos no estrangeiro. A gente não tem esses componentes e a gente precisa pedir que esses componentes nos sejam cedidos. E você tem que entrar em contratos com países, etc. A gente tem que ser autossustentável nisso. E temos que ser autossustentáveis em equipamentos cibernéticos básicos. Criar novas leis orçamentárias específicas para o setor da indústria de defesa. Quarta posição. Adoção de regime jurídico e tributário próprios para o setor, aprimorando o atual, já existe, regime especial de tributação para a indústria de defesa. Quinto, incentivos fiscais para o setor. Sexto, criação de joint ventures com empresas estrangeiras. Sétimo, buscar maior integração com as universidades, centros tecnológicos e oficinas especializadas para o desenvolvimento da pesquisa que tem relação com os programas estratégicos da BID. Aqui ele começa a descrever as várias questões. O pessoal está falando de nuclear. Não, a questão nuclear é o seguinte, só depois da gente ter uma BID que a gente vai pensar nisso. A primeira proposta ia ser essa, eu pedi ao Grupo de Defesa, eles falaram, a gente está tão fora do compasso que não dá nem para pensar nisso. Isto sem falar que qualquer país que queira ser uma potência nuclear encontrará severas dificuldades em matéria de política externa, sanções e tudo mais. Os Estados Unidos não vão simplesmente ceder que um país que é da América tenha ogivas nucleares. Simplesmente não é assim. São poucos os países hoje no mundo que são nuclearizados. Boa parte deles são países ex-potências militares coloniais, França, Inglaterra, ou países que são potências militares, como os Estados Unidos, Rússia, China, o Paquistão, que não é uma grande potência, mas tem por conta do conflito com a Índia. A Índia provavelmente tem, Israel, mas são poucos países.